Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é muito especial, com certeza, porque vamos falar um tema bíblico importante e eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir seu coração, prestar muita atenção nos detalhes dessa meditação, porque Deus vai falar com você, assim como tem falado comigo através desse tema. Tudo bem? Vamos então abrir a Bíblia Sagrada em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse é um texto precioso, um texto importante. Você sabe que, humanamente falando, nós não temos condições de obedecer os mandamentos de Deus porque somos pecadores. Você entende? Eu e você somos pecadores, todo ser humano é assim. Então, por nós mesmos, por nosso esforço, por nossa boa vontade, nós não conseguimos. Mas, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela bênção dele, é possível sim guardar os mandamentos de Deus. Você sabe que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai. Quando você vai para Êxodo 31:18, o texto bíblico é claro quando diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Observe que se esse assunto não fosse tão importante, Deus não teria ele mesmo escrito essa lei. Veja que o texto bíblico diz que quando Deus desceu do céu no Monte Sinai para escrever a lei, foi algo tão sobrenatural que o monte fumegava e tremia, que tudo que estava acontecendo ali era algo espetacular. Havia vozes, trovões, havia fogo, fumaça, era a presença de Deus. E aquela montanha de pedras tremeu com a presença do Todo-Poderoso. Isso mostra a importância dos mandamentos, a importância das mensagens que Deus deixou ali para nós em 2 tábuas de pedra. Portanto, nem você nem eu podemos ignorar os mandamentos, nem você nem eu podemos dizer por aí que a lei foi abolida, porque ela não foi abolida, ela foi dada e escrita pelo próprio Deus lá naquele Monte Sinai e entregue a Moisés, e Moisés então passou a mensagem para o povo, chegando até nós. E esses 10 mandamentos estão registrados na Bíblia Sagrada, exatamente na Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17. Agora veja, se nós pudéssemos resumir os 10 mandamentos numa só palavra, a palavra seria amor. E se você observar o que Jesus disse no Novo Testamento, Jesus falou que a lei é dividida em 2, o amor a Deus e amor ao próximo. Sabe por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos que foram escritos na primeira tábua de pedra, eles 4 têm uma mensagem do nosso amor para com Deus. Entendeu? É o amor relacionado a Deus. E os 6 últimos mandamentos, escritos na segunda tábua de pedra, então tem uma mensagem do nosso amor para com o próximo. Portanto, os 10 mandamentos se resumem realmente no amor. O amor a Deus e amor ao próximo. É muito simples de entender. Entendeu? Agora observe, se você vai para 1 João 4, verso 8, o texto diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim como Deus é amor, a sua lei também é amor, porque a lei de Deus é um resumo do seu caráter, entendeu? Agora tem outros detalhes que eu anotei aqui para falar para você, que é muito importante. Você sabia que o povo de Deus, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, sempre obedeceu à lei de Deus? Você sabia que Jesus, quando esteve aqui na terra, obedeceu os 10 mandamentos? É só você ler João 15, verso 10, ou Mateus 5, 17, 18 e 19. Jesus obedeceu os 10 mandamentos. E sabe o que Jesus disse? Assim como eu fiz, façais vós também. Muito simples. Outra coisa, se você vai para Apocalipse capítulo 14, verso 12, o texto lá no Apocalipse, o último livro, diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mostrando que o povo de Deus, conhecido e chamado aqui de santos, seria um povo obediente à lei de Deus até os últimos dias, até a volta de Cristo. Por isso que o texto fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se você vai para Apocalipse 12, 17, você vai ver que o inimigo está irado contra a lei, porque a lei de Deus é algo tão profundo, tão especial, que o diabo não gosta.
Por isso ele luta para que o ser humano quebre essa lei, para que o ser humano não obedeça à lei de Deus. Apocalipse 12:17 fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, lutar, guerrear contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você veja que a ira do inimigo contra a igreja, contra o povo de Deus é muito forte. E por isso ele está irado contra todo aquele que deseja obedecer os mandamentos de Deus. Veja a importância da lei. Deu para você entender? Outra coisa importante que eu queria destacar aqui é que quando Deus nos deu os 10 mandamentos, ele nos deu justamente para que pudéssemos ter um padrão de vida religiosa, para que nós pudéssemos saber a vontade dele, para que nós pudéssemos andar conforme os princípios dele e para que nós pudéssemos estar preparados para a vida eterna. Se você observar, o objetivo da lei é conduzir você a Jesus. Entendeu? A lei mostra o seu e o meu pecado. A lei de Deus é como um espelho que mostra o nosso pecado. E aí nós sentimos necessidade do perdão e da misericórdia. E aí vamos a Jesus. Por isso que lá em Romanos 10, verso 4, fala assim: a finalidade da lei é Cristo. Entendeu? É conduzir você a Jesus. E pela graça de Deus, nós podemos aceitar Jesus e podemos obedecer os seus mandamentos. Como diz em Eclesiastes 12, verso 13, que eu li para começar, que diz que a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano. E finalmente, para a gente finalizar a meditação, eu queria citar para você o porquê que Jesus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Por que não escreveu em madeira, ou no papel, ou no computador, ou em outra coisa qualquer? Ele escreveu em pedra. Claro que pedra é símbolo de eternidade, mostrando que a lei é eterna. Mas também a gente pode fazer uma aplicação interessante. Essas pedras representam o coração do ser humano. De acordo com Ezequiel 36, 26 e 27, o profeta diz que o coração do ser humano é duro como uma pedra, mas que Deus pode quebrar essa pedra e pode fazer um novo coração. Ele pode nos dar um novo coração. E quando Deus escreve a lei na pedra, Deus está dizendo assim: eu posso escrever uma mensagem de fidelidade, de paz, de salvação, de misericórdia. Eu posso escrever uma nova história na vida dessa pessoa. Deus estava dizendo assim: o coração do ser humano pode ser duro como for, pode ser a coisa mais dura que existe. Deus é especialista em escrever na pedra. Deus pode escrever no coração mais duro que existe uma nova história, uma nova vida. Deus pode mudar você. Deus pode mudar a mim. Deus pode converter o marido, a esposa, o filho, a filha. Deus pode converter qualquer ser humano. Não importa quem seja, por onde andou e o que fez. O mais pecador do ser humano pode ser transformado, porque o Deus Todo-Poderoso que escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, ele pode escrever uma nova história no coração mais duro, mais petrificado que existe. Você conhece alguém que precisa desse milagre? Você conhece alguém que precisa de um coração novo? Você conhece alguém que precisa ser quebrantado? Você conhece alguém que precisa ser quebrado totalmente porque é uma pessoa muito dura, muito difícil? Então passa esse vídeo para essa pessoa e mostra que Jesus a ama profundamente e tem um plano lindo, maravilhoso para a vida dela. Tenho certeza absoluta que Deus fará coisas grandes em você, em mim, e através de você e através de mim. Que Deus te abençoe muito, que você tenha um dia feliz, meditando sempre na lei de Deus. Não esqueça, depois de ver o vídeo, não esqueça de ler os 10 mandamentos. Leia, pegue a sua Bíblia e abra em Êxodo 20 e leia do verso 1 ao verso 17. Aí você vai encontrar os 10 mandamentos exatamente como Deus escreveu nas pedras no Monte Sinai. E eu tenho certeza que você vai sentir o desejo de obedecer essa lei pela graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou agora fazer uma oração e depois da oração escreva aqui nos comentários se você aceita os 10 mandamentos, se você está disposta a obedecer os 10 mandamentos pela graça de Deus. Se você estiver, escreva nos comentários e passe essa mensagem para outras pessoas também. Oremos.
Pai querido, obrigado por essa mensagem linda da Tua palavra. Obrigado pelos 10 mandamentos. Abençoa, Senhor, esta pessoa que ora comigo, para que ela possa viver a partir de agora uma vida de comunhão contigo, de obediência aos Teus mandamentos. Eu a entrego nas Tuas mãos, Senhor. Dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo com a graça de Deus. Amém.